E aí, meu aluno do Estou Preparado Curso Online, professor Josiel aqui, sou professor da disciplina de Legislação de Trânsito, né? Com máxima satisfação. Estamos aqui para respondermos questões, fazemos aí uma maratona, certo, da banca e GEDUC. Então, nessa aula aqui, vamos responder questões da Lei 9.503 de 97, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, e também vamos responder questões de algumas resoluções do CONTRAN que foram abordadas aí no seu edital, tá bom? Então, eu vou responder algumas questões aqui de CTB, certo? Do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97, da própria banca e GEDUC, já agora questões de 2025, então questões aí bem atuais, tá bom? Para que você possa aí verificar como que a banca cobra, né? De repente ali, quais os capítulos que ela mais aborda nas suas provas, beleza? Então são questões bem tranquilas. Se você achar difícil é porque, enfim, mas são aí questões da banca Geduc. Bom, então aí está o nosso material, certo? Material de questões aí, beleza? Onde a gente vai trabalhar várias questões muito importantes aí da sua prova, certo? Sou o professor Josiel. Se você não me segue nas redes sociais, meu arroba é Instagram JosielST, beleza? Qualquer dúvida, estou por lá. Então vamos lá para a questãozinha número 1, que diz o seguinte: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigos 41 e 42, o uso da buzina e o ato de frear devem obedecer a critérios específicos para garantir a segurança e o bom convívio no trânsito. Assinale a afirmativa correta, né? Então aqui é uma questãozinha que envolve duas coisas. Envolve a situação do uso da buzina, né? Você sabe que a buzina ela deve ser utilizada para fazer advertências a fim de evitar um sinistro, beleza? De prevenir um sinistro. E a buzina também pode ser utilizada para você indicar, certo? O condutor que segue à sua frente, que você tem a intenção de ultrapassá-lo. Mas quando você for fazer o uso da buzina com a intenção de ultrapassar alguém, ultrapassar o veículo que segue à sua frente, tem que ser fora da área urbana, certo? Tem que ser fora da área urbana, beleza? E frear, o CTB vai dizer que você não pode frear bruscamente, salvo por razões de segurança. Bom? Beleza, né? Então a gente vai ler aí as alternativas, certo? E vamos marcar a correta. A letra A diz assim, ó: a frenagem brusca é recomendada em manobras de estacionamento para evitar colisões com obstáculos próximos. Não é isso que diz o CTB. A buzina ela deve ser usada de forma breve e exclusivamente para evitar sinistros ou então para indicar a intenção de ultrapassagem fora das áreas urbanas. Letra B vai ser o nosso gabarito, vai ser a correta. Veja que a banca Geduc, ela deu uma enfeitada aqui na alternativa. O CTB não vai dizer que a buzina vai ser exclusivamente para isso. Porém, em outras palavras, o CTB vai dizer que o uso da buzina realmente é só nessas duas situações. Então, a banca Geduc deu uma enfeitada, porque geralmente quando a banca joga um apenas, um somente, um exclusivamente aí numa alternativa, o candidato ali já quer marcar o item como errado, mas nesse caso aqui está correto, beleza? É permitido frear bruscamente o veículo em qualquer situação, né? Especialmente para alertar os condutores desatentos. Não, né? A frenagem aí é proibido você frear bruscamente, salvo por razões de segurança, certo? É isso que diz aí o Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? O uso da buzina é permitido livremente em áreas urbanas, sempre que o condutor deseja sinalizar sua presença. Não é isso que diz o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Então aqui é uma questãozinha sobre o capítulo 3, Normas Gerais de Circulação e Conduta, né? Já aproveitando aqui a oportunidade de dizer que a banca e GEDUC gosta muito do capítulo 3, Normas Gerais de Circulação e Conduta, então é um capítulo que você tem que realmente dominar, beleza? Questão número 2. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 65, dirigir sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que causa dependência é. Então aqui é uma questãozinha que envolve outro capítulo muito importante, certo? E vai ser o capítulo 15, que versa sobre infrações de trânsito, né? Então, pelo que eu tive observando, a banca Geduc gosta muito do capítulo 3,
Normas Gerais de Circulação e Conduta, é um capítulo bem tranquilo. E o capítulo 15, que vai falar sobre infrações de trânsito, beleza? E aí, nós temos aí mais de 300 infrações, não tem como você decorar todas, isso é lógico, mas algumas infrações, como por exemplo, a citada aqui na questão, né, que é a infração do artigo 65, a infração de dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determina dependência, é uma infração que você tem que estar no sangue, você tem que saber, beleza? Então aqui, é uma infração, certo? Do 65. É uma infração de natureza leve, gravíssima, gravíssima, grave. Ou é uma infração gravíssima, né? Isso você já sabe disso. Então, elimina a letra D e elimina a letra B. Então, fica entre A e C. Letra A diz que é infração gravíssima, sem penalidade de suspensão do direito de dirigir, então já está falso. Portanto, por eliminação, letra C vai ser o gabarito. Diz que é uma infração gravíssima, ok. Multa multiplicada por 10 e vai ter a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, beleza? Professor, e o que é esse multiplicar por 10? É que eu vou pegar o valor de uma infração, de uma multa por infração gravíssima, que é R$ 293,47, e vou multiplicar por 10. E aí vai dar o valor da multa por dirigir o veículo sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Beleza? Lá para a questãozinha de número 3, mais uma sobre normas gerais de circulação e conduta. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 60 e 61, as vias abertas à circulação são classificadas conforme seu uso e características, e a velocidade máxima permitida deve respeitar essa classificação e sinalização. Considerando isso, a sinal alternativa correta. Nas vias rurais, a velocidade máxima é sempre a mesma, independentemente da sinalização do tipo de via. Está errado, né? O que acontece? O que é que vai dizer qual é a velocidade máxima de uma determinada via? Vai ser a sinalização. Ou se a sinalização disser, a velocidade máxima nessa via é de 60 km por hora, pronto, é 60. A velocidade máxima aqui é 120, pois pronto, é 120. Então, o que a sinalização indicar vai ser. Quando não houver sinalização, aí a gente recorre para o capítulo 3, que vai falar sobre as normas gerais de circulação e conduta, né? Inclusive, eu vou até puxar aqui um quadro branco, né, para fazer essa anotação aqui, que ela é de suma importância, beleza? Puxar aqui uma tela branca, certo? Pois bem, nós temos que as vias, elas podem ser vias urbanas, certo? Ou vias rurais. Vamos ver aqui as vias urbanas, ó. As vias urbanas, elas podem ser de trânsito rápido, certo? As vias podem ser de trânsito rápido, pode ser uma via arterial, pode ser uma via coletora ou pode ser uma via local, certo? Aqui as vias urbanas. Para cada via dessa aqui, eu vou ter uma velocidade máxima permitida, certo? Trânsito rápido, 80 km por hora. Arterial, 60 km por hora, certo? Coletora, 40 km por hora. E local, 30 km por hora, certo? Então, nessas vias urbanas, se não houver sinalização, a velocidade máxima vai ser essas aí. E nós temos as vias rurais, certo? As vias rurais, elas podem ser rodovias ou estradas. Rodovias ou estradas. As rodovias, por sua vez, se dividem em pista simples e pista dupla. Na pista simples, eu tenho duas velocidades. Eu tenho a velocidade de 100 km por hora, eu tenho 90 km por hora. Na pista dupla, eu tenho duas velocidades, 110 km por hora e
90 km por hora. E nas estradas, 60 km por hora. Beleza? Nas estradas, 60 km por hora. Beleza? 100 km por hora vai ser para quais veículos? Eu tenho a especificação aqui dos veículos, né? Vai ser para esses aqui, ó. 100 para caminhoneta, certo? Caminhonete, motocicleta e automóveis. Beleza? 90 para os demais veículos. Na pista dupla, mesma coisa, vai ser para esses mesmos veículos aqui: caminhonete, caminhoneta, motocicleta e automóveis. 90 demais veículos. Então, é importante você saber isso aqui, tá bom? Então, quando não houver sinalização, aí, essas velocidades para esses veículos, beleza? Ó, eu vou mudar essa tela aqui, vai sumir. Então, tira um print aí, tira alguma foto, alguma coisa, beleza? Que eu vou voltar aqui na questão. Beleza, aí nós temos que vias urbanas incluem as categorias via de trânsito rápido, inclui, a gente viu, arterial, inclui, coletora, sim, local, sim. A letra B é a correta, né? A velocidade máxima permitida em uma via depende exclusivamente das condições climáticas do momento, independentemente da sinalização. Não. O que define a sinalização da via, ou o que define a velocidade máxima da via é a sinalização, certo? Beleza, e a sinalização. Se não tiver sinalização, aí eu vou para as normas gerais de circulação e conduta, tá bom? As vias urbanas são classificadas em rodovias e estradas conforme seu uso. Não são as vias urbanas que são classificadas como rodovias, né? E estradas são as vias rurais. Urbana é trânsito rápido, arterial, coletora, local, beleza? Vamos lá para a nossa questão de número 4. Vou tomar uma águazinha aqui. Para a questãozinha aí de número 4, beleza? O número 4 diz o seguinte: mais uma sobre as normas gerais de circulação e conduta, né? Questãozinha aí de número 4, sobre normas gerais de circulação e conduta, diz que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a tal alternativa que está de acordo com as normas gerais, né, com as normas de circulação nas vias terrestres, tá? Que está correta, né? Veículos com escolta, são os batedores, né, possuem prioridade de passagem desde que respeite as demais normas de trânsito. Então, a letra A já é a correta. Realmente, o CTB vai dizer, na parte de normas gerais de circulação e conduta, né, que os veículos precedidos de batedores têm prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação, tá bom? Veículos de maior porte devem utilizar preferencialmente as faixas da esquerda para facilitar o fluxo. Não, o CTB vai trazer, né, o seguinte, né, quando uma via comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, as da direita é que serão destinadas para os veículos de maior porte, certo? E mais lentos. Ele falou que aqui que as da esquerda não está fora de cogitação, tá? Permitido o tráfego de veículos sobre calçadas e acostamentos sempre que não houver fluxo intenso na via principal. Então, não é permitido o trânsito de veículos sobre calçadas nos acostamentos, né? O também vai trazer a situação, né, em que isso é permitido utilizar as calçadas, né, os acostamentos, as calçadas, né, na verdade. Quando você for entrar ou sair em um estacionamento, por exemplo, da sua garagem, que aí não tem jeito, você vai passar por cima de uma calçada. Fora isso, não pode.
A faixa da direita deve ser utilizada para ultrapassagens e para veículos de maior velocidade, exceto em rodovias. Não, a faixa da direita ela não é para ultrapassagem é da esquerda, certo? E os veículos de maior velocidade vão andar pelas da direita e não pelas da esquerda. Então, letra A é o gabarito. Quinta, mais uma sobre o capítulo 15, né? Infrações de trânsito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 167, deixar de usar o cinto de segurança ao conduzir um veículo, conforme previsto no artigo 65, é. Então, se você está transitando no seu veículo e não está fazendo uso do cinto, você estará cometendo uma infração de natureza grave. Então, sem o cinto de segurança, certo? É uma infração aí de natureza grave, beleza? Então, letra B, sem o cinto de segurança, é uma infração de natureza grave, com multa e retenção do veículo até o uso do cinto. Beleza? Aproveitando aqui, colocar os valores da multa, né? Valores da multa. Leve, R$ 88,38. Média, R$ 130,16. Grave, R$ 195,23. É gravíssima, R$ 293,47. Essa aqui computa 7 pontos. Essa aqui computa 5 pontos. Essa aqui computa 4 pontos. E essa aqui computa 3 pontos na habilitação. Bom? Mais uma sobre o capítulo Normas Gerais de Circulação e Conduta. Número 6. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 31 e 32, são estabelecidas restrições e cuidados específicos para ultrapassagens em determinadas situações, né? Com base nisso, assinale a alternativa correta. Ao ultrapassar um ônibus parado, realizando o embarque ou desembarque de passageiros, o condutor pode seguir normalmente, desde que não mude de faixa e não reduza a velocidade. Letra A não é o gabarito, né? Por quê? Porque o CTB vai trazer um alerta para você que vai fazer a ultrapassagem a um ônibus e está parado, né? Fazendo embarque e desembarque de passageiros. Primeiro que você tem que ter atenção redobrada, você tem que diminuir a sua velocidade. Por quê? Porque ali eu tenho pessoas atravessando, né? Tem pessoas descendo o ônibus, atravessa a via, tem pessoas subindo, aquela correria. Então, realmente, você tem que ter esse cuidado. Aí, letra A está errada porque ele disse que pode seguir normalmente. Não, você tem que diminuir a velocidade, ter atenção redobrada, tá bom? A ultrapassagem deve ser evitada nas travessias de pedestres, mas é permitida em aclive sem visibilidade desde que... Não, sem visibilidade não pode. Beleza? É sempre permitido ultrapassar em curvas e pontes em vias de mão dupla. Não, né? O condutor deve reduzir a velocidade ou parar ao ultrapassar um ônibus parado em embarque ou desembarque, visando a segurança dos pedestres. Pois bem, a letra D aí responde perfeitamente aí a questão. Bom, mais uma sobre o capítulo 15, né? Que versa sobre infrações de trânsito, né? Vamos lá. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 62, dirigir veículos sem possuir habilitação adequada é. Bom, não tem como você decorar todas as infrações de trânsito, mas existem alguns bizus que vai te ajudar na hora da resolução das questões, né? Então, por exemplo, se você qualquer infração relacionada à habilitação é de natureza gravíssima, né? Então, se você dirigir um veículo sem ter habilitação, é gravíssima. Se você dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias, é gravíssima. Categoria diferente, é gravíssima. Se você dirigir com ela suspensa ou caçada, também é gravíssimo, né? Então, todas são gravíssimas. E ele diz aqui, ó, dirigir o veículo sem possuir habilitação adequada, né? É gravíssimo. Então, você elimina letra A, elimina letra D, né? Aí você fica entre B e C e fala que é gravíssimo, né? Mas aí, letra B tá bem óbvia, né? Infração gravíssima, mas sem penalidade de multa. Claro que tem penalidade, certo? Então, assim, eu vejo que em muitas questões sobre infração, né? A banca dá uma ajudada, né? Isso é que eu percebo. Ela realmente deixa você ali
Eu quero, tipo assim, moço, eu quero que pelo menos você saiba a gravidade, o resto eu te dou. Porque, eu sei a gravidade, que é gravíssimo. Já ajudou, porque você já eliminou letra A e D. Sabendo disso, você elimina o resto, porque sem penalidade não faz sentido, né? Então, se você dirigir o veículo sem possuir habilitação, você vai cometer uma infração de natureza gravíssima e o valor da multa vai ser o valor de uma gravíssima vezes 3, beleza? Beleza, né? Então vamos lá. E aí, só para complementar aqui o bizu, as infrações, né, sobre habilitação, ou elas vão ser de natureza leve, certo? Ou elas vão ser de natureza gravíssima. Então não tem média e também não tem grave, beleza? Quando é que vai ser leve? A habilitação é um documento de porte obrigatório. Então, se você não portar essa habilitação, aí você comete uma infraçãozinha aí de natureza leve, né? Ou se você deixa de atualizar um cadastro, um registro, né, da sua habilitação, aí você comete infração de natureza leve. O resto é gravíssimo, tá? Então não tem média e não tem grave. Então, se tiver enfim, questão sobre infração, falar de média, falar de grave, aí você já pode eliminar, tá bom? Mais uma, né? 8. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 181, qual é a classificação da infração para o condutor que estaciona o veículo em uma esquina, ou a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal? Ó, eu vou te passar um bizu muito bom em relação às infrações sobre estacionamento. São 20 ao todo, né? Quero que você decore 4. Então, das 20, você vai decorar 4 e as outras 16 você vai no macete. Então, quais são as 4 que eu quero que você decore? Eu quero que você decore 2 que são gravíssimas, 2 que são médias. Ou 2 gravíssimas e 2 leves. O resto vai ser média ou grave. Quais são as 2 gravíssimas? Que você estaciona na vaga de um idoso, numa vaga reservada. Pronto, mais amplo. Se você estacionar o seu veículo numa vaga reservada, você vai estar cometendo infração de natureza gravíssima. Ou então, se você estaciona na pista de rolamento. É tipo, você estaciona no meio da pista. Pronto. Essas duas aí são gravíssimas, certo? Se você estacionar o seu veículo no acostamento, salvo motivo de força maior, vai ser leve, certo? Ou então, se você estaciona afastado da guia da calçada entre 50 centímetros e 1 metro, afastado da guia da calçada entre 50 centímetros e 1 metro, você vai estar cometendo infração de natureza leve. Eu te passei 4, você tem que decorar. 2 que são gravíssimas, 2 que são leves. 2 gravíssimas, estacionar na pista de rolamento, estacionar na vaga reservada. 2 leves, se você estaciona no acostamento salvo motivo de força maior, ou estaciona afastado da guia da calçada entre 50 centímetros e 1 metro, afastado, né? As outras 16, você vai fazer um macete, vai te ajudar muito. Você vai fazer a seguinte pergunta: atrapalha mais de uma pessoa? Atrapalha só uma pessoa? Ou então você pode pensar assim: atrapalha muita gente ou atrapalha pouca gente? Por exemplo, o cara estacionar numa esquina, ele está atrapalhando todo mundo? Não, só quem vai dobrar a esquina. O cara estaciona na frente de uma garagem, ele vai atrapalhar todo mundo? Não, só quem vai entrar e sair daquela garagem. Então, aí são de natureza o quê? Média. Então você vai fazer o seguinte: decorar duas gravíssimas, decorar duas leves. E as outras 16? Aí você vai fazer a pergunta: atrapalha pouca gente? Média. Atrapalha muita gente? Grave. Só isso que você vai fazer. Beleza? Show de bola, né? Então, nesse caso, ele estacionou numa esquina ou estacionou em uma esquina ou a menos de 5 metros do bordo do alinhamento. Infração de natureza média, letra C, vai ser o gabarito. Multa, né? Multa vai ser a penalidade e remoção do veículo vai ser a medida administrativa, né? E tem mais um bizu ainda por infração de estacionamento, porque todas vão ter como medida administrativa a remoção do veículo. Só que eu vou ter uma que não tem medida administrativa nenhuma. É quando você estacionar na contramão de direção. É isso que vai cair na sua prova. A banca disser estacionar na contramão de direção, você vai saber que não tem remoção, até rima, né? Estacionar na contramão de direção, não tem remoção. Beleza?
Show de bola, né? 9. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 171, usar o veículo para arremessar água ou detritos sobre pedestres ou outros veículos constitui. Vamos lá para mais outro bizu. O bizu é o seguinte, vai decorar essa frase, ó. Jogar merda os outros é média. Beleza? Então, jogar merda nos outros é média. Então, ele está jogando água ou detritos. Fração média com multa. Beleza? Tranquilo, né? Aí tem algumas infrações, ó, infração sobre alarme. Às vezes a banca pode cobrar, né, sobre alarme, é média. Fazer alarme fora de frequência e tal, não segue o padrão, é média, certo? Sobre som, que é uma infração de natureza grave, sobre som, você vai falar aqui, grave, né, do som, é uma infração de natureza grave, beleza? Tranquilo? Essa questão aqui é sobre o capítulo 1 do CTB, né, que fala sobre disposições preliminares, né? A parte inicial ali do CTB, tá? A questão diz assim, ó, considerando o disposto no artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97, assinale a alternativa correta. E aqui, alternativa correta, beleza? O trânsito, conforme definido pelo Código de Trânsito Brasileiro, inclui a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, tanto isolados quanto em grupos. Pronto, letra A já é o gabarito. Aqui é o conceito de trânsito, beleza? É o conceito de trânsito, é a utilização das vias, né, por pessoas, veículos e animais, né? E aí o conceito mais completo, para fins de circulação, para fim de parada, beleza? Operação de carga ou descarga, certo? De estacionamento e por aí vai. Então, realmente, a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, porque muitas vezes a banca pode restringir, dizendo que o trânsito é a utilização das vias apenas por pessoas ou apenas por veículos, tá? Tem um conceito mais abrangente. Letra B. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres é regulamentado por leis estaduais e municipais e não pelo Código de Trânsito Brasileiro. Não, o trânsito ele é regulado pelo Código de Trânsito Brasileiro, não é por lei municipal, estadual, não, certo? O trânsito é, é regulamentado pelo CTB, beleza? O Código de Trânsito Brasileiro limita o conceito de trânsito às situações de circulação, não considerando as operações de parada, estacionamento ou carga e descarga. Tá errado, eu acabei de falar, né? E no conceito de trânsito, eu vou ter sobre a utilização das vias por pessoas, por veículos, por animais, né, para fim de parada, de estacionamento, de circulação, operação de carga ou descarga, beleza? O trânsito nas vias terrestres do Brasil é restrito apenas a veículos motorizados, não abrange animais ou pedestres, né? Errado. É o trânsito, a utilização da via por todo mundo, veículo, animal, certo? Pessoas. Então, assim, a utilização das vias por todo mundo. Beleza? É o conceito de trânsito aí, de forma mais generalizada. Tá certo? Tranquilidade. Então vamos seguir, né? Vamos seguir. Vamos lá para a questão 11, né? Vamos lá para a questãozinha de número 11. Questão de número 11 aí vai falar o seguinte. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 105,
Assinale a alternativa correta sobre os equipamentos obrigatórios dos veículos. Então, aqui é uma questão que envolve equipamentos obrigatórios aí dos veículos, né? O que acontece? Nós temos aí uma questão sobre o capítulo 9, certo? Capítulo 9 vai falar dos veículos. E aí nós temos ali no artigo 105, né, os equipamentos obrigatórios. Então a gente vai falar sobre o equipamento obrigatório cinto de segurança, né, para todos os passageiros, exceto em veículos, né, em que o trânsito ali seja permitido viajar em pé, né? A questão aí que você tem que utilizar o cinto, belezinha? Nós temos um equipamento obrigatório para alguns veículos, que vai ser o equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, que é o tacógrafo, tá? Para veículos escolares, passageiros com mais de 10 lugares, ou veículo de carga, né, com PBT superior, né, a 4.536 quilos, beleza? E aí a gente vai ver aqui na questão o que ele vai falar sobre esses equipamentos aí obrigatórios, tá? Letra A. Todos os veículos são obrigados a possuir cinto de segurança, independente do tipo de transporte e percurso. Está errada a letra A, né? Por que a letra A está errada? Porque lá na própria exigência dos equipamentos obrigatórios, né, tem uma situação que ele diz que alguns veículos são dispensados o cinto de segurança em trajeto que seja permitido viajar em pé. Então, quando ele diz aqui, independente do tipo de transporte, percurso, está errado, porque existe transporte e percurso em que é permitido viajar em pé e que, portanto, eu não preciso aí do cinto de segurança, é isso que diz o CTB, tá bom? Passei aqui sem querer, né? Voltando. Veículos de transporte escolar e de passageiros com mais de 10 lugares devem ter equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo. Isso aqui é verdade. Então, o equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, que é o tacógrafo, quem é que tem que utilizar? Os veículos escolares, os veículos de passageiros com mais de 10 lugares, certo? E os de carga PBT superior a 4.536 quilos. Ah, professor, mas aqui ele não falou do PBT do veículo. Não, mas ele disse que esses dois precisam. Então, isso aqui é verdade, tá? Veículo de carga com peso bruto total inferior a 4.536. Não, com peso bruto total superior a 4.536, certo? É que deve ter obrigatoriamente esse equipamento. O uso do cinto de segurança é facultativo nos veículos destinados ao transporte passageiro, mesmo que percurso longo. Então, o cinto vai ser obrigatório. A exceção vai ser para o tipo de transporte em que seja permitido viajar em pé. Bom, 12. Uma questão sobre o capítulo 7, né, do CTB. Eu vou até puxar uma telinha branca aqui, porque isso aqui é importante você saber, certo? Que é duas situações envolvendo a sinalização de trânsito, tá? Então, você precisa saber a classificação dos sinais de trânsito, certo? Você precisa saber a classificação dos sinais. E aí tem um bizuzinho aqui, ó, que é LSD vai pro HGV, certo? Então os sinais se classificam em luminosos, sonoros, o apito, por exemplo, né? Dispositivo de sinalização auxiliar, né? Horizontais, horizontal, gestos. Lembrando que esses gestos
é do agente de trânsito ou do condutor. E nós temos os sinais do quê? Verticais. Verticais. Eu pulei aqui. Ah, já botei horizontal, né? Verticais. Beleza? Então aqui vai ser a classificação, certo? Dos sinais. Aí se a banca falar em sinalização diagonal, reflexivo, certo? Isso aí não existe. A primeira coisa, você tem que saber a classificação dos sinais. Depois, é importante você saber a ordem de prevalência, ordem de prevalência da sinalização, certo? Ordem de prevalência da sinalização, né? Qual é a ordem de prevalência? Aí você vai lembrar da frase aqui, ó, assassino, beleza? Então, primeiro, aqui em ordem crescente. Primeiro, quem é que manda? As ordens do agente de trânsito. Depois vem o semáforo. Depois vem os sinais. Depois vem as normas, né? Então, essa é a ordem de prevalência. Isso quer dizer o seguinte: e se eu tenho um agente de trânsito e um semáforo, quem é que manda? O agente de trânsito, certo? O agente de trânsito. Então, por exemplo, é muito comum o agente de trânsito estar fazendo ali o controle do fluxo no trânsito e tudo mais. E às vezes o sinal está vermelho, ele manda você seguir. Às vezes o sinal está verde, ele manda você parar. Então, assim, ali quem manda é ele, né? Então, muitas vezes pode estar verde e ele pode pedir para você parar para um pedestre atravessar. Então, mas o semáforo está verde, mas ali na ordem de prevalência, quem manda é o agente. Se eu não tiver o agente e eu tiver um semáforo e um sinal, quem é que manda? O semáforo. Então, você observa que é muito comum, onde tem um semáforo, tem uma faixa de pedestre. Então, por mais que para o pedestre ele tenha a faixa, a prioridade é o semáforo, porque o semáforo é quem manda. Belezinha? É importante você saber aí essa classificação, tá? E aí agora a gente volta para a questão, beleza? Vai responder agora essa questãozinha aí de número 12. Inclusive sobre ordem de prevalência, né? Então, sobre a ordem de prevalência da sinalização de trânsito e as disposições do artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro, assinar a alternativa correta. Aí, qual é o bizu da ordem de prevalência? Assassino. Beleza? Agente, semáforo, sinais, normas. As indicações dos sinais prevalecem sobre as ordens do agente. Não, prevalece não, porque o agente aí é quem manda, né? Tá no topo. As normas de trânsito prevalecem sobre as ordens do agente. Não. Norma tá por último, agente tá por primeiro. Ordens do agente prevalecem sobre as normas de circulação e demais sinais, com certeza. A ordem do agente tem que estar primeiro, né? As indicações do semáforo têm prioridade sobre as ordens do agente. Não, primeiro vem as ordens do agente. Tá bom? Então, com esse bizuzinho aqui do assassino, você não erra a questão sobre ordem de prevalência, né? Lembrando que aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto. 13, mais uma questão aí sobre normas gerais de circulação e conduta, né? E o seguinte, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 40, o uso de luzes em veículo obedecerá a certas determinações. Assinale a alternativa correta em relação às situações em que o condutor utilizará o pisca-alerta. O que é que acontece? O CTB, no seu artigo 40, vai falar sobre o uso das luzes, né? Então, quando é que eu vou utilizar a luz baixa? O CTB vai dizer durante o dia e quando você estiver passando num túnel,
ou tiver chuva, neblina ou cerração. Vai utilizar luz baixa. Onde é que eu vou utilizar a luz alta? Em vias não iluminadas. Vias não iluminadas, eu vou utilizar a luz alta, exceto em duas situações que o CTB vai trazer, que é ao cruzar com outro veículo. Então, você está em uma via com luz alta, vem um veículo no sentido contrário. O que é que vocês dois têm que fazer? Baixar a luz. Então, a luz alta você vai utilizar, exceto ao cruzar com outro veículo ou segui-lo. Você vai seguindo outro veículo, atrás de outro veículo, você também tem que baixar a luz. Porque senão o outro condutor vai olhar pelo retrovisor, pelo espelho na parte interna do veículo e vai ofuscar, não vai enxergar nada. Então, via não iluminada, luz alta, exceto ao cruzar ou seguir outro veículo. Quando é que você vai utilizar o pisca-alerta? Em situação de emergência, certo? Em imobilizações ou então quando a regulamentação assim determinar. Aí você vai fazer uso da luz alta, beleza? Existe também um momento em que você pode fazer o que? A troca de luz alta e baixa. Quando é que você vai fazer a troca de luz alta e baixa? Para o condutor que você está seguindo, é indicar que quando você corta a luz, quando você troca essa luz baixa e alta, você quer avisar para o condutor que segue à sua frente que você tem a intenção de ultrapassá-lo. E se for para um veículo em sentido contrário, você está avisando de algum risco, de alguma situação que vai ter na via, um acidente, animal na pista, né, buraco. Não é para avisar que tem blitz, não é para avisar que tem fiscalização. Beleza? Luz da placa, aí o CTB vai dizer que quando o veículo estiver em circulação, a luz da placa tem que estar acesa, né? Assim, é bem tranquila essa questão aí, né? E a luz de posição, quando o veículo estiver parado para fins de carga ou descarga de mercadorias, por exemplo, ele liga aquela fase da luz, tá? Então, de acordo com o Código de Trânsito brasileiro, vamos falar sobre o pisca-alerta, né? Que é em situação de emergência. Então, pisca-alerta. É que você vai fazer o do pisca-alerta. Situação de emergência, certo? Em imobilizações, ou quando regulamentação determina. Determina. Beleza? Então vamos lá. Durante o dia, em túneis, sob chuva, neblina ou cerração, não é pisca-alerta, que você vai utilizar luz baixa. Sempre durante a noite, em qualquer via ou situação, não. Durante a noite, ao cruzar com outro veículo, não. Em imobilizações ou situação de emergência, quando a regulamentação assim determinar, letra D responde aí, portanto, ao nosso gabarito. Para fins de carga ou descarga de mercadorias, quando parado em estacionamento regulamentado para tal. Não, aí você vai utilizar a luz de posição. 14, né? Sobre o capítulo também de normas gerais de circulação e conduta, que a banca gosta muito, né? O Código de Trânsito Brasileiro estabelece normas de conduta para todos os usuários das vias terrestres. Uma das regras fundamentais diz respeito ao comportamento dos condutores antes de colocar o veículo em circulação. Assinale a alternativa que descreve uma conduta obrigatória do condutor conforme o artigo 27 do CTB. O que é que acontece? O CTB vai dizer que antes de você colocar um veículo em circulação, você tem que verificar o quê? A existência de equipamentos obrigatórios, as boas condições, saber se está funcionando, né? Porque nada adianta ter lá o equipamento obrigatório, mas ele não está funcionando, né? E verificar também se tem combustível, né, suficiente para chegar ao local de destino. Então, é antes de você colocar o veículo em circulação que você tem que observar isso, tá bom? Vamos procurar a alternativa que responde, né? Então, antes de colocar o veículo em circulação, você deve ajustar o sistema de som para que o volume não perturbe os condutores, não, né? Verificar a existência
e as boas condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios, tem como assegurar a existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Letra B vai ser o nosso gabarito, né? Sabia que se você tiver o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, isso é infração de trânsito, é infração de natureza média, então você está lascado duas vezes, né? Tem que pagar a multa, ainda vai ter que botar o combustível, né? Então, antes de colocar o veículo em circulação, você vai consultar o mapa do trajeto para evitar se perder, especialmente em áreas urbanas desconhecidas. Beleza, você vai até fazer isso, mas aqui não é uma situação descrita no CTB, né? Preocupado com a sua segurança, não, tá bom? Você vai verificar a calibragem de todos os pneus, incluindo o step, utilizando um calibrador individual antes de cada viagem. No CTB não fala disso, não, certo? Ele fala da existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar a existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino, né? Bom, aqui é uma questãozinha sobre a resolução do CONTRAN 960, e botaram 940, né? É uma questãozinha sobre a resolução 960 de 2022, né? Então, essa resolução vai falar sobre a transmitância luminosa, certo? E também para a segurança dos vidros, né? Inclusive, nós tivemos aí, né, até uma atualização em relação à porcentagem de transmitância, né? A resolução vai dizer que para os vidros indispensáveis à dirigibilidade e o para-brisa, você tem que ter 70% de transmitância. Ou seja, quando o agente de trânsito levar lá o equipamento para medir, 70% da luz tem que passar. Ou seja, nos vidros indispensáveis à dirigibilidade e no para-brisa, o máximo que você pode colocar de fumê é 30%, né? E quais são os vidros indispensáveis à dirigibilidade? Vidros da frente. Então, se eu imaginar no automóvel, é o vidro do passageiro do banco dianteiro e o vidro do condutor. Então, ali tem que ter 70% a luz tem que passar. E nos demais? Vidros traseiros, vidro porta-mala, aí é liberado. Aí você pode arrochar por 100%, tá bom? Assim também no teto do veículo. A transmitância luminosa nas áreas envidraçadas não poderá ser inferior a 70% para os vidros dos para-brisas e das demais áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade, verdade? Então, no para-brisa e nas áreas indispensáveis à dirigibilidade, certo, do veículo, a transmitância não pode ser inferior a 70%, beleza? É verdade a aplicação de película refletiva nas áreas envidraçadas, é verdade. Você não pode colocar película refletiva nas áreas envidraçadas do veículo, né? Inclusive, eu até vi um carro hoje e os vidros parecem um espelho. Ele não pode, certo? Passando a fiscalização, vão obrigar ele a arrancar com a unha aquilo ali. Nos para-brisas dos ônibus, micro-ônibus e caminhões, são permitidas trincas não superior a 30 centímetros de comprimento. Tá errado, né? Por que tá errado? Porque não pode ser superior a 20. Certo? Então, essa resolução vai falar também de alguns danos aos para-brisas. E na área crítica de visão do condutor, não posso ter nenhuma trinca e nenhuma fatura, lembrando do cartão. Não pode ter nenhuma fratura, beleza? E é permitido, né, nesses veículos maiores, ônibus, micro-ônibus, né, até 3 danos, desde que não seja nessa área. Mas aí a trinca, ela não pode ser superior a 20 centímetros e a fratura não pode ser superior a 4 milímetros, beleza? Aquilo está errado porque falou 30. Então, se pede a incorreta, a letra C já é, né? É vedado o uso de qualquer inscrição, adesivo, legenda ou símbolo pintados ou afixados nas áreas envidraçadas dos veículos indispensáveis à dirigibilidade. Isso aqui está correto. Beleza? Vamos lá para mais uma questãozinha. Agora da resolução 940, né, de 2022, que vai falar aí sobre o uso do capacete, tá bom? Então, sobre a resolução do CONTRAN 940
que disciplina o uso do capacete para o condutor e também para o passageiro de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos motorizados e quadriciclos motorizados. Julgue as alternativas abaixo e marque a correta. É obrigatório o uso do capacete apenas para o condutor da motocicleta? Não, é para o condutor e passageiro, então letra A está errada, né? A obrigatoriedade do uso do capacete se aplica aos triciclos com cabine fechada e aos quadriciclos com cabine fechada? Não. O que acontece? Como regra, quando você vai pilotar um triciclo ou um quadriciclo, né, você precisa usar capacete. Só que se esse triciclo ele for de cabine fechada ou o quadriciclo for de cabine fechada, dispensa o uso do capacete, beleza? Fica proibido o uso de óculos de sol, óculos corretivo ou de segurança de trabalho, né, aqueles óculos de EPI, de forma singular em substituição a óculos de proteção. É verdade, beleza? O que acontece? Quando você vai usar o capacete, ou ele vai ter a tela que você baixa aqui, certo? Que é a viseira que a gente chama, ou é preciso que você tenha um óculos de proteção, que é um óculos grande aqui, óculos de motoqueiro que vai proteger a sua visão. Então, óculos de sol, o óculos corretivo, né, que é o seu óculos de grau, aquele de segurança do trabalho EPI, não substitui a viseira, não substitui o óculos de proteção, beleza? No período diurno é obrigatório o uso de viseira no padrão cristal, não é no período diurno essa obrigatoriedade, no período noturno, certo? Então, de noite é obrigatório o uso de viseira no padrão cristal. A questãozinha aí, de número 17, sobre a resolução do CONTRAN número 918 de 2022. Então, a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, número 918 de 2022, consolida as normas sobre os procedimentos para aplicação das multas, né, por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, conforme o artigo 2º dessa normativa das disposições preliminares, analise as afirmativas, né? Vamos aqui analisar, certo? Essas afirmativas. Item 1. Notificação de penalidade. A notificação de penalidade, procedimento que dá ciência da imposição de penalidade, bem como indica o valor da cobrança da multa de trânsito. Ok, né? Então, quando você comete uma infração de trânsito, o que é que vai ser gerado? Vai ser lavrado, né, gerado um auto de infração de trânsito, que é um AIT. O auto de infração de trânsito, ele vai dar ciência de que você cometeu uma infração, beleza? Vou ter uma notificação de autuação, né? A notificação de autuação e o auto de infração. A notificação, perdão, eu inverti aqui, né? A notificação de autuação é a que vai dar ciência de que você cometeu uma infração, né? Então vamos lá, você estava dirigindo, pilotando a sua motocicleta sem fazer uso do capacete, beleza? No primeiro momento, o que é que o agente de trânsito vai fazer? Ele vai gerar um documento, vai dar início a todo o processo administrativo, né? É uma auto-infração de trânsito. E aí, esse auto-infração de trânsito vai ter diversas informações. Vai ter o órgão que está autuando, se for de velocidade, vai ter o equipamento, beleza? Vai ter ali data do cometimento, a hora, o lugar, placa, a infração que está sendo violada, né? O artigo do CTB que está sendo violado, beleza? Então, o auto-infração é o que vai dar início ao processo. E qual é o documento que te dá ciência? O que eu te falei aqui agora há pouco, vou estar corrigindo. Por que que a notificação de autuação ela vai dar ciência de que você cometeu? É o seguinte, ó. Quando você comete, vai ser gerado auto-infração, beleza? Aí vem o detalhe. Esse auto-infração, você tem a possibilidade de assinar. Mas vamos supor que você não assinou. Ah, mas eu não assinei o auto-infração, tá valendo do mesmo jeito. O fato de você assinar ou não assinar não invalida o auto-infração, né? Então, o auto-infração, se você não assinar, vai ter que chegar um documento no seu endereço chamado de notificação de autuação.
e é o documento que vai dar ciência de que você cometeu aquela infração de trânsito. Ah, mas vamos supor que você assinou o auto-infração, pois pronto. O auto-infração, nesse caso, quando você assina, ele vale como notificação de autuação. Ou seja, você está ciente de que cometeu a infração. A notificação de penalidade é porque você já recorreu, não teve jeito, e aí chegou mesmo para você pagar, tá bom? Isso é notificação de penalidade. Ele fala aqui, auto de infração de trânsito, é o procedimento que dá ciência ao proprietário de que o veículo e que foi cometida uma infração de trânsito com o seu veículo. Nesse caso, não é o auto de infração, é a notificação de autuação que vai dar essa ciência, tá? Notificação de autuação, procedimento que dá início ao processo administrativo para imposição de punição em decorrência de alguma infração à legislação de trânsito. E isso não é a notificação de autuação, houve uma inversão aqui. Isso é o auto de infração de trânsito. Vou invertir. Então, só um está correto, beleza? Questão número 18, a resolução 955 de 2022. Diz o seguinte: o transporte de carga ou bicicleta nas partes externas dos veículos é regulamentado por meio da resolução do CONTRAN, número 955 de 2022, que estabelece os critérios para que seja possível realizar o transporte com segurança em veículos do tipo automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitário. Esta é a alternativa correta quanto a esse tipo de transporte. O que acontece? Essa resolução 955, ela vai estar falando ali sobre o transporte bike ou de carga nas partes externas do veículo, né? E não no compartimento de carga. Claro, vai ter algumas situações no compartimento de carga e tudo mais, né? Mas às vezes você gosta de pedalar e aí você vai levar a sua bike para algum local. E aí você vai levar ela no Transbike, acoplado na parte traseira do seu veículo. E aí você tem que ter alguns cuidados. Por quê? Porque a bicicleta pode encobrir a sinalização, encobrir a placa, né? E aí você vai precisar, certo, cumprir os requisitos dessa resolução, beleza? Então, a bicicleta ela poderá ser transportada também sobre o teto do veículo, é fato, pode, desde que fixada em dispositivo apropriado, móvel ou fixo, aplicado diretamente ao veículo ou acoplado ao gancho de reboque. Isso aqui é verdade. Então já é a correta, né? De fato, a bike ela pode ser transportada no teto. Lembrando que eu vou fazer uma observação aqui importante. Essa resolução vai dizer o seguinte, ó, quando você for transportar uma carga no teto do veículo, a altura dessa carga, já considerada o suporte, não pode ser superior a 50 centímetros de altura, certo? E isso já é considerado o suporte em que essa carga está acoplada. Porém, quando for uma bicicleta transportada no teto, o CTB diz que não exige essa altura máxima de 50 centímetros, beleza? Até porque não tem como eu diminuir, né, uma bicicleta. O uso de régua de sinalização e de segunda placa traseira só é obrigatório quando se tratar do transporte de carga indivisível, sendo dispensado no caso de transporte de bicicleta, mesmo encobrindo total ou parcial a sinalização traseira do veículo. Não. Quando resultar no encobrimento total ou parcial, eu tenho que utilizar uma régua de sinalização. Essa régua eu vou colocar uma segunda placa traseira, ela vai ser energizada, né? Então, se ligou a seta, vai ligar também, né, nessa régua de sinalização, beleza? Então, não é só obrigatório, não é só quando tratar do transporte de carga indivisível, não, certo? A bicicleta em cobrir total parcialmente precisa também. As cargas transportadas na parte superior externa do veículo, já considerada a altura do bagageiro, deverão ter altura máxima de 1 metro. Não, vão ter altura máxima de 50 centímetros e lembrando que se for a bike, ela não entra nessa regra, certo? Os veículos que possuem extensor e caçamba também estão obrigados a utilizar a régua. Não, a resolução vai dizer que se o veículo possui extensor e caçamba, que é a extensão da caçamba mesmo, ele não precisa, certo, da régua de sinalização, beleza? Questãozinha sobre a resolução aí do CONTRAN 968/2022, que vai falar sobre os critérios de identificação dos veículos. Conforme a resolução do CONTRAN 968/2022, o VIN, que é o número de identificação veicular, deve ser gravado do lado direito do chassi ou monobloco, de acordo com as especificações e formatos estabelecidos pela norma da Associação Brasileira, né, normas técnicas, que é a ABNT, em profundidade mínima D.
A profundidade vai ser de 0,2 milímetro ou vai ser 0,4 milímetros? E aí? 0,2, beleza? Então, o número 20, que é o número de identificação veicular, que o pessoal conhece como o número do chassi, né? Forma errada, ele vai ser gravado com essa profundidade mínima de 0,2 milímetros. Se for a gravação foi em motocicleta, se foi em motoneta, se foi em triciclo, certo? E por aí vai, aí eu vou falar não de profundidade, eu vou falar de altura mínima da gravação desse caractere. Vai ser a altura mínima 4 milímetros. Mas falou de profundidade 0,2 milímetros. Questãozinha número 20 sobre a resolução 1004, né, que fala sobre o Penatrans e vai falar sobre a redução nacional, né, de redução em mortes e lesões no trânsito. Resoluçãozinha recente, né, de 2023. Então, vou marcar incorreta sobre essa resolução, né? O Penatrans tem como objetivo promover ações que aprimorem a segurança viária, né, visando a redução do número de mortes no trânsito em todo o país. Sim, esse é o plano, né? Um dos princípios do Penatrans é a proteção da vida, com atenção especial aos mais vulneráveis. Muito faz sentido, né? Um dos princípios de um sistema seguro de mobilidade é que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Verdade, né? E na trans está estruturado em 6 pilares, é importante você saber certos pilares, sendo que a educação constitui um deles, verdade. A meta do Penatrans é em um período de 15 anos, reduzir o mínimo, no mínimo, né, a metade do índice de morte no trânsito por 100 mil habitantes, relativamente ao índice apurado de 2020. O erro está aqui, não é no período de 15 anos esse objetivo de alcançar, no período de 10 anos. Então, letra E já vai ser o nosso gabarito. Beleza? Muito bem, aqui a gente finaliza, certo? Esse batidão de questões, tanto da Lei 9.503 de 97, bem como aí de resoluções do CONTRAN, tá bom? Então, vimos muita coisa, deu para você relembrar muita coisa aí, certamente. Espero que você tenha gostado, tá bom? É isso mesmo, o trânsito ele é complexo, mas da forma que a gente trabalha, com certeza fica fácil. Você vai gabaritar essa disciplina tão importante aí na sua prova, tá bom? Então, valeu, vou ficando por aqui. Tamo junto.